Declaro aberta a quarta reunião ordinária da sexta sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal para fazer a leitura da ata das reuniões anteriores. Ata da terceira reunião ordinária da sessão legislativa dessa sexta legislatura, realizada em 5 de agosto de 2015. Presidente, excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, Henrique Leite, Vicente André Gomes. Aos 5 dias do mês de agosto, ano 2015, às 15 horas, na sala João Negromonte, sala de sessões, no andar térreo, situada a Princesa Isabel, número 410, sob a presidência do vereador Jurandir Liberal, para a primeira e segunda secretaria, Carlos Gueira e Michele Costa. Contando com a presença dos vereadores Aderaldo, Aerto Luna, Aimee, Alfredo, Almir, André Regis, Augusto Carreira, Carlos Gueira, Davi Muniz, Eduardo Cheira, Edilberto Rafael, Stefano Menudo, Eurico Freitas, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Menezes, Romildo, Vera Lopes, Vicente Andragão, Rondes. Havendo número legal, o senhor presidente declara aberto o trabalho, solicitando o segundo secretário proceder-se à leitura da ata, o que foi feito, submeter à aprovação, a mesma aprovada sem restrição. O presidente solicitou ao primeiro secretário proceder à leitura do expediente. Constar as seguintes matérias: projeto de lei 154, 155, 156, ofício 35 do gabinete do prefeito, requerimentos 4233 a 4235 do vereador Henrique Leite, 4238 de autoria do vereador Aerto Luna, 4237 a 2015 do vereador Carlos Gueira. No horário destinado ao pequeno expediente, primeiro orador, o vereador Almir Fernando, depois a vereadora Meire Carvalho, e o próximo orador ocupado foi o vereador Aderaldo Pinto. Finalmente, o vereador Wanderson Florencio, o vereador Jurandir Liberal. Estava presente chamada de verificação de quórum. O senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando a casa para reunir logo mais às 16 horas. Reunião especial em homenagem ao Dia do Pediatra, realizada no dia 5 de agosto de 2015. Presidente, vereador Vicente André Gomes. Aos 15 dias do mês de junho, na sala das sessões do andar terra da Casa Zé Mariano, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. O senhor presidente compôs a mesa, presidente da Sociedade Pediatria, Antônio Carlos Augusto Moura, vereadora Vera Lopes, autora da proposta. Segundo o senhor presidente, solicitou a vereadora Vera Lopes fizesse a entrega da placa comemorativa. O senhor presidente apresentou o vídeo, registrando também a presença do vereador Edilberto Rafael, finalizando suas considerações finais. Reunião solene em homenagem aos 70 anos de carreira de Cláudio Novo Germano e aos 30 anos de carreira de Novo Germano. Presidente do vereador Vicente, 7 dias do mês de agosto, às 10 horas, na sala João Negro Montes, presidida Vicente André Gomes. Dando prosseguimento, o senhor presidente convidou o vereador para ocupar a tribuna e fazer as suas colocações. O autor da proposta cumprimentou a mesa e presente à reunião. Trajetória de 70 anos que é o de Novo Germano. O senhor presidente registrou algumas presenças do seu plenário. O presidente convida a Orquestra Popular do Recife, regida pelo maestro Aldemir Araújo, para acompanhar Cláudio No em apresentação. Logo após o senhor presidente fez as suas considerações finais, convidou-se todos para o coquetel na casa. Depois de lida e aprovada, ela assinada de direito. Feita a leitura das atas, senhores presidentes. Solicito ao vereador doutor Rogério de Luca que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 157/2015. Ementa. Proíbe a veiculação em imóveis, estabelecimentos comerciais, outdoors, ruas, avenidas, praças, logradouros públicos e meios de transporte de conteúdo erótico, pornográfico, obsceno, impróprio ou inadequado e da outras providências. E o projeto de lei número
158/2015, cuja ementa dispõe sobre mudança do nome da Rua do Campo, no bairro de Dois Unidos, para a Rua Genival Chaves, em homenagem a um dos fundadores da comunidade Alto Capitão, no bairro Dois Unidos, de autoria do vereador Almir Fernando. Só tem esses dois projetos. Feita a leitura do expediente do dia, passo a chamar os senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Eurico Freire. Convido o vereador Osmar Ricardo. Convido o vereador Carlos Gueiros. Senhor presidente, antes de atender, eu peço verificação de quórum, porque eu falar para os que estão aqui, eu prefiro deixar para amanhã ex officio. Verificação de quórum, por favor. Deferido, excelência. Solicito aos senhores vereadores presentes que registrem as suas presenças. Eu vou falar para quatro pessoas? Aqui, presidente. Lá, vereador. Agora é 13 ou 14? Alguém são 13? Quantos tem já? Solicito ao vereador Dr. Rogério de Luca que anuncie o número de presentes. Senhor presidente, constamos a presença de 13 edis no momento. A número regimental. Pois não, excelência. Eu me nego a falar para 13 do placar, mas na presença na casa não tem 13. Pois não, excelência. Convido o vereador Almir Fernando. Tinha 13 agora. Tem 13. Não, tinha 13 aqui. Ah, certo, são 13. Vereador Almir Fernando. Mas antes, coloca as atas em discussão. Encerrar a discussão, votação, aprovadas. Vereador Almir Fernando, Vossa Excelência, tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos presentes hoje aqui nesta sessão plenária. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna é para que a gente fazer um destaque com relação a um trabalho muito importante, vereador Henrique Leite, que tem sido desenvolvido pelo 11º Batalhão, lá na Zona Norte do Recife, pelo Coronel Ronaldo e pelo Tenente Araújo, daquele batalhão. Vereador Osmar Ricardo, a Polícia Militar, através do Pacto pela Vida, a gente viu que antes tinha a Polícia Comunitária, mas infelizmente se acabou com esse tipo de polícia, a gente não tem visto mais a Polícia Comunitária dentro do Pacto pela Vida. Mas o Coronel Ronaldo, como ele já disse aqui, comandante do 11º Batalhão,
lá em Apipucos, Casa Forte, vereador Maremalto, tem feito um trabalho importante. Inclusive, antes de falar desse trabalho que ele tem desenvolvido, vereador, eu já destaquei aqui que eu, como presidente da Comissão de Segurança, tenho feito algumas audiências, algumas reuniões nas comunidades. Inclusive, fiz 2 este ano, antes do período de recesso, lá no Alza Bonifácio e Nova Descoberta. Iremos continuar fazendo esse tipo de atividade. Inclusive, já temos algumas até agendadas. Uma delas será em São de Estrelas. E aí teremos a participação do 13º Batalhão. Mas eu realizei já 2 reuniões na comunidade para falar sobre a questão da segurança, a questão do combate ao vício das drogas, crack e outras drogas. Convidei, inclusive, a secretária Aline Mariano, que é vereadora desse mandato, desse poder, desta Casa Legislativa, a secretária Ana Rita Suassuna, que também é secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, compareceram, junto com o batalhão, 11º Batalhão, Coronel Ronaldo, compareceram a essas reuniões. E a gente já fez esse destaque e iremos continuar fazendo. Mas o que me traz aqui é para destacar o trabalho desenvolvido pelo coronel lá nesse batalhão, onde ele está fazendo, junto com as comunidades, que foi um dos objetivos de a gente fazer essas reuniões, da aproximação da Câmara Municipal com as comunidades do Recife, e o coronel aceitou participar, e a partir daí ele está começando a desenvolver um trabalho social, de esportes na comunidade, de dança, de reforço escolar, junto com seus policiais. E isso já começou, já se iniciou. Já temos aula de escolinha de futsal na quadra de esporte do Alza Bonifácio, no Alto Capitão e Nova Descoberta, e outras comunidades que aqui não me lembro no momento, mas as que a gente participou das reuniões com a Polícia Militar, o coronel, junto com o tenente Araújo, que está comandando esse projeto dentro do 11º Batalhão, tem feito um trabalho de aproximação da Polícia Militar, através desse trabalho social, tendo a participação dos militares no horário de folga. Eles têm desenvolvido esse trabalho de escolinha de futsal, de dança nas comunidades, atividades físicas com as pessoas da terceira idade e reforço escolar. E a gente tem incentivado, a gente tem colaborado dentro das nossas condições. Então, é importante que seja feito esse trabalho, é importante que a gente possa fazer esse destaque aqui, porque a gente só tem a Polícia Militar, principalmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, com um trabalho, principalmente a militar, ostensiva. A Polícia Civil, trabalho judiciário. Mas a Polícia Militar, o trabalho ostensivo, que tem só a polícia na visão de que ela combate através da força. E o batalhão, através do seu coronel, tem feito esse trabalho social. Então é importante esse destaque, que a gente destaque aqui, vai dar todo o apoio, a Comissão de Segurança vai estar acompanhando, vai estar ajudando e vai estar fazendo também reuniões em outras comunidades para que não só o 11º Batalhão possa continuar fazendo esse tipo de atividade, mas que outros batalhões aqui dentro da nossa capital, aqui do Recife, do estado de Pernambuco, possa continuar fazendo esse trabalho social, que é importante. Não só o trabalho ostensivo da polícia, mas esse trabalho social que ele tem desenvolvido e que é importante para ter essa aproximação da comunidade, da Associação de Moradores, da Comissão de Segurança e do Governo do Estado, da Prefeitura do Recife, dentro desse trabalho social que tanto necessita. A gente sabe a necessidade de se desenvolver esse trabalho nas comunidades e, através do Coronel Ronaldo, a Polícia Militar tem feito isso. Então a gente aqui parabeniza, agradece. Já fiz um requerimento de voto e aplauso para que a gente possa aprovar aqui e reconhecer esse trabalho que tem sido desenvolvido pela Polícia Militar. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Gostaria de lembrar os colegas vereadores, lembrar e parabenizar o dia de hoje, que nosso ex-governador, ex-ministro, ex-presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, completaria 50 anos de vida. Infelizmente, ele não está no meio de nós, mas tenho certeza de que seus ideais e sua servidão à vida pública vão ficar na nossa memória e nos levarão, tenho certeza, para um futuro melhor. Gostaria de pedir um minuto de silêncio.
Não, Excelência, no momento oportuno faremos esse minuto de silêncio. Convido a vereadora Isabela de Roldão, convido o vereador Jurandir Liberal. Senhor presidente, senhores vereadores, esse final de semana, quando se fala muito do Pacto pela Vida, a gente viu nesse final de semana alguns crimes que ocorreram aqui na cidade, que aí eu não entendo onde é que se elogia tanto esse Pacto pela Vida. As pessoas estão jantando, a pessoa está procurando se arriscar em área perigosa, mas está jantando num restaurante em plena Avenida Caxangá, vereador. Aí chega um assalto, você está com a família e só porque pede para não levar os documentos, é assassinado assim a sangue frio, na presença de todo mundo, e fica por isso mesmo, ninguém nem localiza os assassinos. Mas, vereador Maré Malta, o pessoal estava ouvindo também a TV Clube, e houve também mais um assalto, motivado pelos motoqueiros com capacete que entraram no estabelecimento e assaltaram. E na ocasião o jornalista disse, e a Câmara não aprovou uma lei que não permite que as pessoas entrem com capacete nos estabelecimentos comerciais? E aí lógico que eu senti na pele que eu sou autor da lei. E aí a gente fez uma divulgação muito grande sobre essa lei, pedindo que os postos de gasolina não fizessem abastecimento, as pessoas que tivessem no momento que chegasse no posto, tinha que tirar o capacete, que os estabelecimentos comerciais impedissem as pessoas de entrarem com capacete. Tem uma série de recomendações que a gente fez divulgando essa lei. Mas, vereadora Isabela, só que o prefeito vetou o artigo 4º. Aí eu queria ler aqui exatamente o que é que significa, porque a lei, ela define claramente, é proibida a permanência e entrada de pessoas em estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e estabelecimentos de crédito, usando capacete ou equipamento similar, que dificulta sua identificação. Em postos de combustível e estacionamento, o usuário de capacete ou equipamento deve retirá-lo imediatamente após parar o veículo. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo também se aplica ao passageiro acompanhante do condutor. O irresponsável pelos estabelecimentos elencados nessa lei afixarão nos locais de entrada avisos contendo a vedação ao uso de capacete ou equipamento similar. 4º, que isso foi vetado. Os atos regulamentares e a previsão de sanções ao descumprimento dessa lei serão editados por ato próprio do chefe do Poder Executivo no prazo de 30 dias contado da data de sua publicação. Quando a gente colocou que os atos seriam editados, naquela lógica, vereador Carlos Gueiro, para não criar, a Câmara não criar um sistema que terminaria o projeto inconstitucional do ponto de vista que a gente não pode estabelecer atribuições para o Executivo. Mas no espírito que o prefeito encampasse, e ele, através de portaria, quando a gente está dando o poder no artigo 4º, de criar as normas, as penalidades, para que fosse cumprida a lei. Se não tem penalidade, se não existe regras, se não tem fiscalização, então fica a lei morta. Essa é a lógica que a gente está apresentando. Então, eu queria aqui, mais uma vez, fazer esse apelo e pedir a representância do governo para que o prefeito possa regulamentar essa lei, estabelecer regras
para o seu acompanhamento. Da mesma forma que a presidente fez agora com os cinquentinha, que foi o pleito de todo mundo, aquele negócio dos capacetes, que tem que fazer o registro, enfim, são providências que têm que ser tomadas no âmbito do executivo, não pode ser no nosso campo. No nosso campo a gente está levantando o problema e tem toda a proposta contida aqui na lei. Então, eu vou fazer esse apelo aqui e vou também cobrar do executivo para que possa regulamentar e, de fato, a gente possa também cumprir essa exigência da lei. Viu? Só para concluir, vereador presidente, da mesma forma, tem uma lei nossa que é aquela que o idoso não entra em fila, que também ficou de ser feita a regulamentação e até hoje não foi regulamentada, consequentemente, continua a lei sem valer, porque a gente não define penalidades no cumprimento dela. Portanto, muito obrigado pela... Nesse momento... Presidente, eu fui citado pelo vereador que estava na tribuna. Pois não, Excelência. Eu queria aduzir ao pronunciamento do vereador Jurandir Liberal de que não é somente uma lei que nós temos e que é letra morta. Nós temos várias. Eu poderia citar, por exemplo, em relação aos motoqueiros. Existe uma lei antiga que foi sancionada, e sancionada ela é vigente até que seja revogada, que é de minha autoria, juntamente em parceria com o vereador Romildo Gomes, que obriga que todos os motoqueiros que dirigem motocicleta tenham a placa da motocicleta no capacete e andem com um colete, com a placa também no colete. Isso nunca foi colocado, apesar de a gente aqui ter falado muito, porque é uma forma de identificar quem está andando com o carro e o autor dos delitos. Existe outra, Jurandir, por exemplo, com relação ao idoso que Vossa Excelência falou, é que tem que existir o caixa, o atendimento ao idoso. O que a gente está vendo por aí é que há um constrangimento para que o idoso saia da fila e vá lá na frente se identificar dizendo que é idoso. Isso é constrangimento, tinha que ter lá, apesar de ter a placa que tem preferência, mas não tem a de atendimento. Então esse país, me parece, que está entregue às baratas. Não é só o problema do assassinato do domingo não, vereador. Nós estamos numa situação muito difícil. Não existe ordem nesse país. A toda hora nós estamos vendo protesto, todo tipo de protesto. Os direitos das pessoas não são respeitados, porque o direito de um termina quando o do outro começa. Em termos de transporte, toda semana tem 2, 3, 4 paralisações. Então nós estamos num país sem comando. Nós estamos numa crise, não é só econômica não, nós estamos numa crise de autoridade. Uma crise moral de autoridade. Em todos os sentidos. E aí de quem é a culpa? Eu acho que a culpa deve ser nossa aqui dessa Câmara que legisla sobre tudo isso. Tudo depende de nós. No mínimo deve ser isso. Ou então a culpa é do povo, não é? A culpa é do povo, que é quem está sofrendo. Muito obrigado. Não, Excelência. Encerra o pequeno expediente, não havendo mais tempo regimental, ficando o vereador Dr. Rogério de Luca inscrito ex officio para a próxima reunião de amanhã. Solicito a Vossa Excelência, vereador Rogério de Luca, que faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, 4ª reunião ordinária, 16ª legislatura, 6ª sessão legislativa do dia 10/8/2015. Discussão única do requerimento número 4056/2015, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado.
Discussão única do requerimento 4237/2015, de autoria do vereador Carlos Gueiros, e 4277 do mesmo vereador. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Requerimento número 4057/2015, de autoria do vereador Wanderson Florencio. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito a Vossa Excelência que faça a verificação das presenças dos senhores vereadores e vereadoras. Excelência, no momento nós temos presentes 24 vereadores. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. 44ª reunião ordinária, 16ª legislatura, sexta sessão legislativa do dia 10 de 8 de 2015. Discussão única do requerimento número 4023/2015, do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, todos do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Pois não, Excelência. Vossa Excelência vai discutir? Vou discutir. Agora, pode ser daqui mesmo? Não, Excelência. Ali na tribuna. Qual que Vossa Excelência vai discutir? São vários requerimentos do vereador Almir Fernandes que fala sobre corrimão. Então, primeiro não é para ser contra a matéria, mas elogiar a iniciativa do vereador, porque era feito escadarias, sobretudo na área de murro da cidade do Recife, e as pessoas com dificuldade de locomoção, idosos ou pessoas com até cadeirantes e outros que precisavam descer e subir aquelas escadas, sempre tinha essa dificuldade por não ter o corrimão. Então me recordo que João Paulo, que era um prefeito extremamente sensível, ele fez essa observação e todas as escadarias que ele foi construindo com corrimão. Mas tinha as antigas e nem todas foram colocadas corrimão. Então eu quero lembrar essa iniciativa do vereador Almir Fernandes pela importância dessa matéria,
porque a gente sabe que o apoio para você quando vai subir a escada é extremamente importante para essas pessoas, que se você levar uma queda, já sabe o resultado que vai dar. Você termina sendo... Uma outra coisa que está sendo feito, que eu estou observando, e precisa ir a maioria das escadarias, é aquele espaço para descer com a bicicleta, que é, ao mesmo tempo que faz a canaleta da água, você faz o espaço para descer com a bicicleta na própria escadaria. Então, eu quero destacar essa iniciativa do vereador Almir e me somar a esse pleito, que é exatamente o que a gente sempre defendeu nessa questão da acessibilidade. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Eu não podia deixar de vir fazer registro, mas concedo à parte a Vossa Excelência. Agradeço, que talvez seria até uma obrigação minha fazer esse tipo de discussão, mas agradeço por você ter destacado esse requerimento, principalmente com relação a esse escorrimão. É importante, a gente sabe dessa iniciativa do prefeito João Paulo, que iniciou. As escadarias anteriormente eram construídas e não tinha esse corrimão. E agora, pela necessidade das pessoas, a gente viu que a vida útil das pessoas, o tempo de vida no nosso município, no nosso estado, no país, das pessoas aqui no Brasil, até pelo avanço da medicina, aumentou. Saiu de 40, 50, hoje para 70. Então, a gente vê muitas pessoas com essa necessidade de ter esse apoio para poder subir. A gente tem nos morros, nos córregos, muitas pessoas que necessitam de se deslocar pelas escadarias, e a gente tem essa necessidade de ter esse apoio com o corrimão. Algumas vezes até os moradores até colocam, né, nessas escadarias que foram construídas e não foram colocadas. O PT, a gestão de João Paulo, João da Costa, fizeram essas escadarias com esse corrimão. E até a gente tem solicitado, tem tido essa cobrança da comunidade para que a prefeitura coloque. A prefeitura, a gente já viu que até tem feito algumas medições para colocar em algumas escadarias. Poucas foram feitas, a gente tem cobrado para que elas sejam colocadas em outras escadarias pela necessidade da população. Então a gente espera ser atendido nessa reivindicação. Temos a acessibilidade do prefeito com essa questão, espero que ele atenda. Consequentemente, quem vai ser beneficiada com isso será a comunidade. Então agradeço pelo destaque e com certeza a comunidade está esperando que esse corrimão seja instalado. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Mas o vereador Osmar Ricardo também quer fazer uma parte. Concedo a Vossa Excelência. Vereador Jurandir, vereador Almir Fernandes é um vereador que vem daquela área ali, da Zona Norte, e sabe da dificuldade que aquelas comunidades são carentes, estão passando com essa gestão do prefeito Geraldo Júlio. Ele disse que quase nada foi feito. Nada foi feito na gestão do prefeito Geraldo Júlio. Eu estou esperando, inclusive, qual foi a barreira que foi feita através de parceria, ou que a prefeitura também fez alguma ação emergencial sobre a questão das barreiras, e aí a gente viu, durante as chuvas, acidentes, barreiras caindo e trazendo algumas pessoas a óbito. E a prefeitura só fazia propaganda. Eu coloco aqui mais uma vez, vereador Jurandir Liberal. O prefeito tirou do orçamento da Inlube para que a cargo, tirou para publicidade e deixa as pessoas que moram na região carente com mais carência ainda. Esse é um prefeito que veio para governar para a elite, não para os pobres, não para aquelas comunidades como Santa Maria que está abandonada, o lixo está tomando conta, não para o Vasco da Gama, Nova Descoberta, para o Ibura, porque buraco na cidade do Recife tem. Se fosse na outra época, estavam até fazendo boneco do prefeito anterior, porque está esburacado. Está muito mais esburacado do que na gestão do prefeito do PT naquele momento, do prefeito João da Costa. Então eu acho que o prefeito Geraldo Júlio deve à população do Recife e vem fazendo de tudo, né? Então tem um boato aí que estão querendo criar mais 2 secretarias para tentar agregar mais 2 partidos ao palácio ali da prefeitura da cidade do Recife, prefeito Geraldo Júlio. Então, nada ele fez, nada ele vai fazer, é o prefeito da promessa e das obras não acabadas. Portanto, eu gostaria de pedir aos novos vereadores que reforçassem esse requerimento do vereador Almir Fernandes,
que exatamente é uma linha que a gente defende, a questão da acessibilidade, e ele está perfeitamente em sintonia. Parabéns, vereador. Ainda em discussão? Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4858/2015, 4059, 4062, 4063, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento número 4060 e 4061, todos do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4064/2015, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos número 4080/2015, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, todos do vereador Stefano Menudo. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Discussão única do requerimento 4236/2015 do excelentíssimo vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos número 4357/2015 e 4358/2015, de autoria do excelentíssimo vereador Wilton Brito. Coloco os dois em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovados. Encerrada a ordem do dia. Solicito a Vossa Excelência que faça a leitura das matérias extra-pauta. Extra-pauta, requerimento número 4355/2015. Requer a mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja reservado o plenarinho no dia 13/8/2015, das 19 às 22 horas, para ser realizada uma reunião com os servidores deste gabinete. Em atendimento ao justo pleito que solicitamos apoio dos nossos pares para aprovação desses requerimentos. De autoria da excelentíssima vereadora doutora Vera Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Não há mais matéria extra-pauta. Nesse momento, solicito a Vossas Excelências que de pé façamos 1 minuto de silêncio em memória ao ex-governador Eduardo Campos. Senhor presidente, pela ordem. Senhor Excelência. Queria que Vossa Excelência, no tempo próprio e quando achasse conveniente, consultasse as lideranças com relação à dispensa de prazo do projeto de lei de nossa autoria, número 156,
E eu queria dizer o que é aos senhores líderes de partido. É que a imprensa tem demonstrado de que a prefeitura, e tem sido um mote, que a prefeitura, na campanha de liquidação dos ativos da dívida fundada, ela tem deixado de realizar o seu papel de ofício, retirar aquelas dívidas que estão prescritas. E aí é aquele se colar, colou. Coloca lá, e o cidadão que não tem conhecimento, na hora em que ele é chamado a pagar com desconto ou até fazer a confissão, e ele aí entra bem porque ele confessa uma coisa que está prescrita. Então, eu estou aditando um parágrafo único ao inciso 6 do Código Tributário, que diz que as isenções sejam concedidas de ofício, ou seja, aquilo que ocorre, que é obrigação da prefeitura, ela tem que fazer de ofício, porque a obrigação é da lei federal, mas como não está sendo feita, a gente inclui na municipal, repetindo a lei, dizendo que ela tem que fazer de ofício. A prescrição todo mundo conhece, sabe? Depois de 5 anos não ajuizado, está prescrito. E ela tinha que fazer de ofício, isso não faz. Então eu queria pedir que Vossa Excelência consultasse as lideranças. Defiro o pedido de Vossa Excelência e nesse momento passo a fazer a consulta aos senhores líderes partidários quanto a dispensas de prazos ao projeto de lei 156/2015. Pois não, vereador pelo PSB, Amaro Cipriano Maguari. Quem é o vice-líder? Felipe Francismar. Sim ou não? 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 Por quê? Não é o vice-líder. PT, Osmar Ricardo. PT, sim. Jurandir Liberal, sim. PTB, Carlos Gueiro, sim. Vereador Eduardo Cheira. Gilberto Alves, vereador pelo PTN. PV, vereador Eric Freire. Sim. PTC, vereador Erivaldo da Silva. PSDB, vereador André Regis. Pelo DEM, vereador Marcos Menezes. PCdoB, vereador Almir Fernando. Pelo PPS, vereador Vera Lopes. Sim, senhor presidente. PDT, vereador Isabela de Voldão. PRB, vereador Alfredo Santana. PP, vereadora Michele Collins. PR, vereador Romerinho. PROS, vereador Davi Muniz. PRP, vereador Ayrton Luna. PSL, vereador Rogério de Luca. Sim, Excelência. PRTB, vereador Aderaldo Pinto. PT do B, vereador Marcos de Bria. PHS, vereador Wilton Brito. E o PSD, vereador Romildo Gomes. Vereador do PT, Osmar Ricardo. PSDB, vereador Anderson Florencio. Muito bem. São 12. 12 vereadores votaram sim. Está dispensado os prazos do projeto de lei a pedido do vereador Carlos Guedes. Nesse momento dou início ao grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador Wanderson Florencio.
Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos na tribuna na tarde de hoje para homenagear os 50 anos do ex-governador Eduardo Campos, que seria comemorado no dia de hoje. Infelizmente, há quase um ano nós perdemos Eduardo num acidente trágico, não só os recifenses, não só os pernambucanos, mas todos os brasileiros. Portanto, estamos aqui para prestar essa homenagem àquele que transmitiu, especialmente no momento final da sua vida, muita esperança, transmitiu ao povo brasileiro um sentimento de que poderíamos mudar a realidade do nosso país, né, por algo novo, algo realmente que era o esperado pelo povo da nossa nação. Especialmente depois dos acontecimentos do ano 2013, quando o povo foi para as ruas, né, pedir que a política ela pudesse se aproximar do sentimento da população de todo o Brasil. E, sem dúvida alguma, Eduardo Campos, por ser da nova geração, por ter um estilo extremamente voltado às causas sociais, ele representava muito bem esse sentimento do povo brasileiro. Na sua trajetória, Eduardo Campos, ele teve uma vasta experiência. Foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, ministro, governador por 2 mandatos e candidato a presidente da República. E é muito triste, vereador Felipe Francimar, ver no auge da vida, no momento mais especial da sua carreira, ter tido aquele acontecido que tanto comoveu os brasileiros de modo geral. Como governador, Eduardo Campos inovou o modo de governar, né? Gestão baseada na meritocracia e também em metas, sempre cobrando de sua equipe para que a gestão fosse de qualidade, pudesse promover ao cidadão pernambucano, uma gestão que fosse inclusiva, que avançasse socialmente e que economicamente Pernambuco avançou bastante na época em que Eduardo Campos estava no governo do Estado. Alguns programas importantes, como o Pacto pela Vida, né, foi inaugurado pelo governador Eduardo Campos. 3 hospitais, assim como fez na campanha, fez o compromisso de entregar os hospitais, eles foram entregues na sua gestão. Ainda inaugurado diversas UPAs, descentralizando a questão da saúde, algo tão importante, né, para a vida dos pernambucanos. Pavimentou vários empreendimentos importantes, como o SUAP, como a Hemobras, como a Fiat, a vinda da Fiat, né, tudo isso fez parte aí da luta do governador Eduardo Campos como governador do estado de Pernambuco. O momento atual, vereador Felipe Francimar, é um momento que se faz necessário a presença de grandes líderes. E, sem dúvida alguma, a ausência de Eduardo Campos é sentida nesse momento. O Brasil pena a situação que está hoje, né? A economia numa decrescente, os ganhos e as conquistas sociais indo se perdendo aos poucos, e a gente precisaria de mais líderes, de pessoas sintonizadas com a realidade do nosso país. Eduardo Campos, sem dúvida alguma, tinha experiência para ajudar nesse processo, era capaz de dialogar com todas as cores partidárias, como observamos hoje no evento que houve no Paço Alfândega em sua homenagem, onde estavam lá reunidos membros do meu partido, o PSDB, ao lado do PT, do PCdoB, do PPS, de todos os outros partidos que lá se fizeram presentes. Então, essa capacidade de reunir, de juntar, era uma capacidade que era muito latente, né, na postura e na condução do governador Eduardo Campos. Portanto, nós registramos, né, a falta que faz, né, para os pernambucanos especialmente, a figura do governador Eduardo Campos. Eu, para passar a palavra a Vossa Excelência, eu faço um registro pessoal que tive a oportunidade de ter ao lado do governador Eduardo Campos. No seu último dia como governador desse estado, vereador, eu tive a honra de recebê-lo no Detran. Eu estava como diretor de atendimento e ele queria deixar o cargo de governador dirigindo seu próprio carro. É um símbolo, né, de que o poder ficou para trás e ali estava iniciando uma nova jornada. E ele estava com a sua carteira para ser renovada. Então a gente fez o agendamento, ele fez questão, como todo cidadão pernambucano, de ir na sede lá do Detran, deixou lá a sua digital, tirou sua foto e disse: o serviço aqui está rápido.
Eu disse, governador, nós estamos implantando o agendamento para todos os usuários do Detran. Agora o usuário do Detran vai ser chamado pelo nome. Aí ele vai poder agendar, escolher o local que quer ser atendido e vai ser chamado pelo nome, pelo nosso servidor. E ele disse, toque em frente, você tem tempo. Um ano é muito tempo para fazer muita coisa. E deixou esse incentivo para a gente. E era a forma dele trabalhar realmente, era incentivando sua equipe. E eu tive a honra de participar do governo Eduardo Campos, como tive a honra de participar do governo João Lira Neto, e para mim fica marcado também na minha história. Mas eu faço questão de escutar o vereador Felipe Francimar. Vereador Anderson Florencio, primeiramente parabenizar a atitude de Vossa Excelência de vir a esta tribuna, falar um pouco da trajetória da vida do nosso saudoso ex-governador, ex-presidente do Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos. Vereador, se eu fosse elencar aqui tudo que Eduardo fez, eu teria que me estender muito e prometo que vou ser breve. Mas o que nos entristece com a ida de Eduardo Campos para o céu, ficar com Jesus, é o momento que a gente vive no país. Vossa Excelência falou um pouco disso, mas eu queria falar um pouco mais desse assunto, com todo respeito a Vossa Excelência como parlamentar. Mas nós temos divergências partidárias, Vossa Excelência faz parte do PSDB, eu sou PSB, e a gente do PSB acreditava que a figura de Eduardo Campos, a liderança de Eduardo Campos e uma provável eleição positiva de Eduardo Campos para a presidência poderia acabar com essa falsa polarização que existe entre o PT e o PSDB, que faz mal ao nosso país. Com todo respeito, volto a dizer a Vossa Excelência, ao seu partido, mas a gente acreditava que essa falsa polarização que existia e até existe hoje no Brasil, entre PT e PSDB, estava na hora de acabar. Estava na hora do povo brasileiro ter acesso e ter a chance de conhecer o novo. Conhecer aquilo que de fato poderia mudar o nosso país. Então Eduardo Campos, ele, além do legado que ele deixou e que ele deixará nas nossas vidas, ele sem dúvida era uma esperança que se foi, infelizmente, precocemente no nosso Brasil. Mas independente do que aconteceu, a gente sabe que a gente tem que continuar, seguir o rumo, seguir a vida e tentar levar de alguma forma aquilo que ele nos trouxe de mais positivo, levar para o futuro para que a gente possa, hoje e amanhã, buscar algo melhor para o nosso país. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Francimar. Sem dúvida alguma, Eduardo Campos, assim como Aécio Neves, são dois grandes políticos, do nosso cenário nacional. É tanto que estavam sempre conversando, porque queriam um Brasil diferente do que está hoje. Eu tenho certeza que se fosse Eduardo Campos ou se fosse Aécio Neves, o Brasil estaria num outro cenário, numa outra situação. Mas eu escuto a vereadora Vera Lopes. Vereador Anderson Florencio, Vossa Excelência teve uma iniciativa brilhante em trazer esse assunto hoje para o plenário aqui da Câmara. Nós estávamos, você hoje, lá no Paço Alfândega, prestando essa homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Porque a política é a arte de agregar. E o ex-governador, ele conseguia agregar todos os partidos em torno de si. É uma estrela, um mito, certo? Ele tinha um carisma impressionante. Ele realmente, aquele carisma dele puxava as pessoas, além de ser extremamente inteligente, e ver longe, era um estadista. Na realidade, eu tenho certeza que se a sua vida não fosse ceifada naquele acidente, hoje ele seria, sem dúvida, o presidente da República. E nós, até hoje, estamos lamentando não termos um líder em nosso estado, um líder em todo o país, que conduza a nossa nação. Então, eu deixo aqui, inclusive, também, hoje ele faria 50 anos, a minha tristeza de não ter esse líder, porque ele está na mente e no coração de todos nós. E eu quero dizer, morreu o homem,
mas ficou o mito. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Vera Lopes. Eu escuto agora o vereador Romerinho Jatobá. Vereador Anderson, queria iniciar parabenizando por essa simbólica homenagem. Eu acho que essa homenagem a Eduardo Campos, ela não é partidária, ela é muito maior do que isso. Inclusive, presidente, queria deixar um registro nessa casa para que possa ser passado ao presidente Vicente André Gomes, que essa casa deva fazer uma justa homenagem a Eduardo Campos. Será feita uma homenagem na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, e essa casa também deve sim fazer uma justa homenagem ao governador que tanto fez por Pernambuco. E o que Eduardo deixou de legado a nós pernambucanos, não só o seu método de trabalho, ele que implantou essas reuniões de monitoramento constante, fazendo com que atingissem as metas planejadas, mas Eduardo, ele tinha muito mais do que o simples fato de saber executar. Eduardo, ele era muito sensível às causas sociais e ele conseguia enxergar as pessoas, e sentir o que elas estavam falando, mesmo elas de boca fechada, sem ter se expressado. Então a sensibilidade dele era tamanha, a vontade de ajudar, de transformar as vidas. Esse é o maior legado que Eduardo nos deixa, esse é o maior aprendizado para políticos da minha geração, que cresceu vendo os discursos calorosos, fervorosos, mas com muito conteúdo de Eduardo Campos. Então hoje é um dia triste, um dia que ele completaria 50 anos. Eduardo se foi, mas seu legado fica aqui, para que a gente tenha cada dia mais força de vontade, de superação, de acompanhar, e de permanecer fazendo o que Eduardo sempre fez. Então, vereador, parabenizo, sugiro à casa que faça essa justa homenagem e deixo um abraço fraterno para toda a família de Renata, de Eduardo e seus filhos. Obrigado, vereador Romerinho Jatobá. Escutamos agora um correligionário do ex-governador Eduardo Campos, vereador Maguari. Vereador Anderson Florencio, Vossa Excelência, no início do seu pronunciamento, Vossa Excelência falava que o ex-governador Eduardo Campos havia construído 3 hospitais em Pernambuco, e eu quero lembrar a Vossa Excelência que ele também construiu o Hospital de Palmares. Foram 4 hospitais. E deixou em plena execução o Hospital de Caruaru, o Hospital do Agreste. Mestre Vitalino. Isso, muito bem. Eu ocupei a tribuna de aparte para fazer aqui um pronunciamento referente ao poder de agregação que tinha o ex-governador Eduardo Campos. Aqui tem muito vereador do PT que vai comprovar os fatos. Hoje, Vossa Excelência ouviu que foi que Jacques Wagner, o governador e ministro da Defesa, qual foi o pronunciamento dele hoje referente ao conhecimento e o entendimento e a amizade que ele tinha com o ex-governador. Nós entendemos que ali naquela solenidade havia vários partidos, várias siglas, mas existia uma coisa muito importante, que era o entendimento em comum e o respeito que havia com o ex-governador. Ele inaugurou o Pelópolis da Silveira, lá ao lado da SEAS. E na inauguração, Carlos Padilha era o ministro da Saúde. E ele disse para todos que estavam presentes que ele tinha orgulho em mandar verba para Pernambuco, porque os pernambucanos usufruíam de um grande trabalho executado pelo governador Eduardo Campos, referente à saúde em todo o estado. Então, falar de Eduardo Campos é falar de uma pessoa que fez muito por Pernambuco e poderia fazer muito mais pelo Brasil. Para encerrar, eu quero parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu agradeço. Quem é o próximo, vereador? Vereadora Isabela de Rodão. Isabela não se encontra. Tem mais algum inscrito? Henrique Leite. Henrique, 5 minutos. 5 minutos. Se Vossa Excelência terminar, eu gostaria de parabenizar o vereador Romerinho pelo seu aparte e pedir que Vossa Excelência faça um requerimento solicitando essa homenagem ao ex-governador Eduardo Campos, que tenho certeza todos nós vamos concordar. Pois não, Excelência. Muito obrigado. Eu aproveito para dar parte ao companheiro Osmar Ricardo.
Antes, o poder de persuasão do ex-governador era muito grande, de convencimento, de diálogo. Era, na verdade, tem toda uma história política por trás dele, do avô dele, da política. Mas, infelizmente, o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio parece que não aprendeu nada que o governador Eduardo Campos, durante seu mandato de 8 anos, fez para o povo de Pernambuco, fez para o país, porque fazendo Pernambuco faz parte do Brasil, né? E o governo do PSB, do estado de Pernambuco, é um desastre, apesar de estar novo, o governo apenas de 7 meses, mas nada fez, e diziam que ia fazer tanto durante suas propagandas eleitorais, que iam fazer o bastante, né, que Geraldo Júlio fez tudo, fez o pacto pela vida, melhorou o Porto de Suape, a qualidade, fez tudo em Pernambuco e tudo no Recife. Mas parece que depois que perderam o seu líder, Eduardo Campos, que era uma liderança, era um líder de Pernambuco e podia ser o líder maior do Brasil. Mas era o líder do partido dele, era o presidente nacional do PSB. Mas parece que as pessoas que conviveram com ele não herdaram dele o dom do diálogo, da conversa, da transparência, da política. Mas Vossa Excelência está de parabéns, né? E falar uma pessoa pública, do governador Eduardo Campos, uma pessoa que a gente tem respeito a ele, mas os sucessores deles, que ele elegeu aqui para a cidade do Recife, e o governador Paulo Câmara, deixam a desejar para o povo de Pernambuco. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelo governador Eduardo Campos, que é uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que sempre esteve aliado ao Partido dos Trabalhadores, junto, trabalhando com o governador, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né, numa grande frente popular, e isso melhorou a situação de Pernambuco junto com essa parceria que foi feita, mas registrando que é um grande líder, né, que deixou aqui, que perdemos, no estado de Pernambuco. Na verdade, falta liderança hoje no PSB e em Pernambuco para liderar a política do nosso estado. Vereador Osmar Ricardo, eu acho que falta um pouco de carinho no coração dos petistas, para num momento, inclusive, como esse, de homenagem ao governador Eduardo Campos, estar alfinetando a gestão. Eu acho que não é um momento pertinente, nós temos todas as condições de debater, não só o estado do Recife, como o estado de Pernambuco, de um modo geral. Mas o vereador Luiz Eustáquio quer ter a palavra. Eu estou com pouco tempo, Luiz. Não sei se Henrique poderia ceder mais 5 minutos. Então, no tempo de Henrique Leite, só para finalizar o que a gente escreveu aqui, a gente continuou o debate. Mas o registro que fica é esse. Após um ano de perda do governador Eduardo Campos, nós ainda temos latente o seu sentimento de esperança no Pernambuco melhor, num país melhor. A condição de se indignar também faz parte disso. Estamos indignados de como o país se encontra hoje. Mas é de mãos dadas, é o povo unido que a gente pode sair da situação que nós estamos hoje. Então, é com a referência no que deixou o delegado, o governador Eduardo Campos, que tentamos mudar a condução da nossa cidade, a condução do nosso estado e a condução do nosso país para tempos melhores. Portanto, fica nosso registro aqui de agradecimento, um registro aqui de congratulação por tudo que foi feito pelo governador Eduardo Campos nos seus anos de vida. Também registramos, né, a perda do Pedro Valadares, que era seu assessor, de Marcelo Lira, o cinegrafista, do Alexandre Severo, o seu fotógrafo, dos pilotos Marcos Martins, Geraldo da Cunha, e em especial eu deixo aqui também o meu registro, um abraço fraterno para a família do meu querido amigo Carlos Percol. Éramos parceiros, estudamos no mesmo colégio, assistíamos juntos os Jogos do Esporte, ele é um grande torcedor rubro-negro, então fica a nossa saudação para a família e nosso abraço fraterno, lembrando a passagem de um ano da falta desses companheiros. Muito obrigado. Vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores,
O assunto que me traz aqui à tribuna já foi trazido pelo vereador Luiz Eustáquio, mas eu venho reforçar e mostrando algumas áreas com dificuldade. Transporte público de passageiro, né? A insatisfação dos recifenses é grande, eu acho que é uma das maiores do país, por espera do transporte, por deslocamento de viagem, superlotação, insegurança, tudo isso envolve o transporte público do passageiro na nossa cidade. Mas, de todas as insatisfações, eu acredito que uma das maiores que estamos vendo é na localidade do bairro do Ipicep. O bairro do Ipicep é um bairro de passagem para o Ibura, para a cidade universitária, para a Ibiribeira, para todos os cantos. E antes do transporte integrado de passageiro Tancredo Neves, o Ipicep contava com 16 linhas. 16 linhas que passavam no bairro do Ipicep. Eram duas, era a Vila da Sudene e Vila do Ipicep, e a outra entrava e saía para o Ibura, cidade universitária, e todos os bairros ali daquela localidade. E quando se criou o terminal integrado Tancredo Neves, se passou a impressão de que ia ficar a maior maravilha. As pessoas iam andar sentado, as pessoas iam se deslocar mais fácil, as pessoas iam ter mais agilidade no transporte, só que para o bairro do Ipicep, os moradores passaram a se sentir insatisfeitos pelo inferno que foi causado na vida dos moradores. Para se ter ideia, o morador pegava um ônibus em menos de 5 minutos, ele pegava ônibus, ou 3 minutos. Hoje, se ele quiser pegar ônibus, só tem Vila da Sudene e Vila do Ipicep. Se ele quiser sair para ir para o Ibura, para qualquer canto, para o IMIP, para Conde da Boa Vista, é preciso que ele ande mais de 1 quilômetro para a Avenida Recife, para pegar o transporte integrado, o terminal integrado do Tancredo Neves, para se deslocar para a cidade. Ou seja, só 2 linhas ficaram dentro do bairro do Ipicep. Isso prejudica não só o bairro do Ipicep, prejudica também outras áreas ali da Ibiribeira, né? Avenida Recife. Para se ter ideia, os estudantes da Universidade Federal, eles pegavam direto aquele circular que passava lá dentro do bairro. Hoje tem que pegar 2 ônibus, se deslocar para pegar 2 ônibus, para se quiser chegar em 2 Irmãos. E essa queixa eu já fiz na Secretaria das Cidades ao ex-secretário Danilo Cabral, que hoje é deputado federal, e ele ficou de resolver. E resolveria quando se criasse o novo terminal integrado de passageiro, para poder criar uma linha que levasse do Ipicep para o terminal integrado e de lá as pessoas pudessem se deslocar. Só que até hoje não foram tomadas providências. Já entramos com pedido, já entramos com requerimento, e o bairro todo, insatisfeito, procura uma solução. Então, estamos novamente fazendo esse levantamento e já entramos com requerimento para a Secretaria na cidade novamente, para poder encontrar uma saída para resolver o problema do bairro do Ipicep. Porque o bairro do Ipicep hoje tem uma grande dificuldade de locomoção. E principalmente para crianças que precisam ser levados para o IMIP, ou para sair para qualquer canto, ou idosos que têm que andar mais de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, se quiser pegar um ônibus para ir para a cidade, em determinados locais, ou até para a cidade universitária. Mas eu escuto o vereador Carlos Gueiro. Vereador, se eu
retornar para 2008, e aqueles que estavam aqui naquela época haverão de se lembrar disso, foi uma luta insana. Na hora em que o prefeito de então encaminhou para esta casa um projeto de lei em que ele delegava à empresa multifederativa, grande consórcio do Recife, todas as atribuições municipais relativas a transporte. Naquela ocasião a luta foi grande, eu fiz algumas emendas, a maioria delas querendo reservar para esta casa algumas coisas. Mas infelizmente eu fui a voz que falou no deserto. Eu perdi por unanimidade, só eu que fiquei nesta casa levantando o problema. Não fui ouvido. A voz da experiência foi relegada a um plano, não foi nem segundo plano, ao último plano. Aqui nós aprovamos na pauta de hoje uma audiência pública na área do Ibura, promovida pelo companheiro Wilton Brito, também sobre transporte. E isso vai acontecer em todos os bairros do Recife, vereador. Porque realmente o povo tem razão. A coisa está pior do que o que estava. E ao município não resta nada, senão malhar em ferro frio, como Vossa Excelência está fazendo e os demais. Porque nós não vamos poder fazer nada, porque conseguiram que o serviço de transporte estivesse ruim para quem executa, estivesse ruim para os operadores, e Vossa Excelência está vendo aí o problema dos operadores. A cada dia na semana tem uma insatisfação, é um protesto, é uma greve. Então veja, está ruim para os operadores, está ruim para as empresas, porque somente 2 empresas são filhos legítimos. A licitação das linhas foi feita, vereador, em janeiro de 2014. 2 contratos foram assinados, da área 1 e da área 2. Por que assinaram esses contratos? Porque tinham que colocar, era um ano eleitoral, e o BRT tinha que funcionar. Eu fiquei esse tempo todinho calado aqui nessa casa, há muito tempo que eu não falo de transporte. Mas Vossa Excelência agora me provocou, não é porque eu estou vendo o vereador Wilton Brito. Então era um ano eleitoral, BRT tinha que funcionar, trancos e barrancos, né? As empresas acreditaram, investiram, compraram os carros. Sabe o que acontece? A parte do subsídio que está contratualmente feita, o Estado não está podendo pagar não, vereador, não tem dinheiro. Não está pagando as empresas, as 2 são credoras. Agora repare o critério. 5 empresas trabalham ao Deus dará. O que você arrecada, se der para pagar, muito bem. Se não der, vai chupar barata. 2 apuram o custo e apuram a receita. Não tem dinheiro para pagar, mas diz eu devo. E elas prestam o mesmo serviço. É a mesma coisa. Não tem diferença entre elas. Então está essa a situação do transporte do Recife. É preciso que alguém esclareça que ele não está bom para ninguém, nenhuma das partes. Nem para o governo está bom, porque ele não está tendo dinheiro para pagar a estas 2 áreas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Incorporo o seu à parte. Inclusive é esclarecedor também, porque independente dos problemas que existam, a população não pode pagar pelo erro de governos. O governo, ele precisa governar para o tempo todo. E às vezes, como Vossa Excelência colocou, os governos querem governar eleitoralmente e termina penalizando a população, que é o que está acontecendo agora, né? Com o bairro do Ipicep é um dos mais insatisfeitos, mas em outras áreas que teve também transporte integrado de passageiro, estão revoltados. Eu estou colocando que um dos mais prejudicados, que tinha 16 linhas
hoje só tem 2, está insatisfeito. Mas eu escuto o vereador Jurandir Liberal, que conhece também um pouco de transporte. Obrigado pelo pouco. Vereador Henrique, eu primeiro queria parabenizar Vossa Excelência quando traz esse debate. E Carlos Gueiro fez uma intervenção aqui inicial, mas eu queria lembrar a Carlos Gueiro que quando a gente era da comissão, ele e Elvésio, nós aprofundamos essa discussão aqui, sobretudo porque tinha aquele transporte clandestino, e na época o prefeito era João Paulo, o secretário era Dilson Peixoto, para inclusive encontrar uma alternativa, até para o transporte alternativo, que isso é o nome. Foi uma decisão muito forte que teve do Executivo. Vereador Jurandir Liberal, eu interrompo a fala de Vossa Excelência, embora Vossa Excelência possa concluir, para informar ao vereador Henrique Leite que o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Quem é o próximo? O próximo vereador inscrito seria vereador Michele Collins, vereador Osmar Ricardo. Osmar Ricardo. Vossa Excelência disporia de 15 minutos. Vossa Excelência cede 10 minutos ao vereador Henrique Leite. Senhor vereador, pode continuar. Continuando, então foi discutida a questão da transporte alternativo e que foi uma decisão a nível do município que custou ao prefeito muito sacrifício para a tomada dessa decisão, até que ele teve toda uma pressão dos antigos cobeiros, que eram de outros estados, e é que essa Câmara foi solidária e tomou a medida certa. Mas à medida que o processo foi sendo avançado, como já falou o próprio vereador Carlos Gueiro, do consórcio Recife, algumas decisões que são tomadas, vereador Henrique, que é porque não usa o transporte. É muito cômodo, vereador Antônio Luiz Neto, você que anda de carro com ar-condicionado, dizer, ó, o ônibus vai parar aqui, o ônibus vai parar em tal lugar, ou você vai ter que fazer isso, determinar para os outros. E quando não faz uma consulta. Eu, por exemplo, estou pedindo aqui, é uma coisa bem simples, mas, por exemplo, o plano de mobilidade, o projeto de mobilidade da cidade do Recife, 2 anos e meio, aí o pessoal, não, eu vou fazer um estudo de viabilidade e fica enrolando, o tempo vai passando, acaba o mandato do prefeito, acaba o mandato do governador e ninguém encontra a solução. Se você quer realmente vamos fazer o estudo com a comunidade, ouvir a comunidade, fazer a pesquisa de origem e destino, tudo isso. Não é feito nada, ainda é tomada decisão em gabinete, vereador Luiz. Em gabinete. E, na realidade, isso quem é prejudicado é a comunidade, aquela que usa o transporte coletivo. E a gente está dizendo, desde o começo, não é de hoje, que se você não valorizar o transporte coletivo, não der prioridade ao transporte coletivo, a cidade vai parar. Está todo mundo dizendo isso. Agora vai esperar que pare para depois tomar uma medida? Não. A gente pode consertar. Tem a forma de planejar. Se querem ajuda nossa, vão ter. Agora, não adianta estar fazendo reunião pública num canto, no outro, se você não encontra o respaldo de quem está gerindo essa questão do transporte coletivo. E aí eu quero dar uma palmatória aí nessa questão levantada pelo vereador Carlos Gueiro. Eu acho que a Recife, mesmo sendo um transporte metropolitano, mas Recife é o núcleo central. Recife tinha que ter um poder maior nesse debate, até porque você tem o maior número de viagens, e as viagens ou iniciam em Recife ou terminam em Recife, mas sempre ela é o grande referencial, mesmo com essa discussão que o transporte é intermunicipal. Portanto, vereador, trazer esse problema para cá é importante, vamos começar a discutir, vamos provocar. Eu acho que precisa a própria Câmara chamar o consórcio Recife aqui para o momento. Eu já estou aqui conversando, vou conversar aqui com os 2 vereadores, tanto a Ayrton Luna como o Eurico, para que a gente chame através da comissão de transporte
essa temática para debater sobre toda essa integração que está sendo proposta, para que a gente possa apresentar sugestões e fazer a comunidade ser ouvida e interferir nesse processo. Parabéns pela intervenção. Obrigado, vereador. Incorporo. Quero dizer que quando eu coloquei um pouco de transporte é porque Vossa Excelência é especialista em engenharia civil, conhece a parte de meio ambiente e é envolvido na comissão de transporte, sempre esteve ligado a isso. Mas não querendo dizer que é tão pouco que Vossa Excelência conhece. Mas eu acredito que nesse caminho da audiência pública geral, puxando para casa Zé Mariano o problema, eu acho que fique mais fácil de resolver. Eu discordo de audiências públicas que não traga resultado, que seja apenas para dar satisfação a determinados setores. Eu venho aqui para a tribuna, exponho o problema localizado, mas o problema é muito maior do que meu bairro. O problema é muito maior do que o IPCEP. O problema é, como o vereador Carlos Gueiro colocou, gravíssimo. E é como o vereador Jurandir Liberal colocou, que precisa de uma discussão e um estudo maior, mais forte e estadista. Não adianta fazer discussões eleitorais ou eleitoreiras, porque é aquela história, essa questão da Copa, criaram a ideia da urgência da BRT, criaram os terminais integrados. No final ficou pela metade e a população é que está pagando o pato. Então é esse o problema. E logicamente que dentro de uma insatisfação que venha dentro de uma comunidade que você está mais presente, termina caindo nas costas do vereador. Do mesmo jeito que deve cair na responsabilidade do vereador Osmar Ricardo, Luiz Eustáquio em Santa Amaro, na Caxangá o vereador Jairo Brito, mas do bairro do IPCEP, o problema já vem enrolando desde quando criaram o terminal integrado de passageiros Tancredo Neves. Mas eu escuto o vereador Eurico Freire. Vereador Henrique Leite, eu quero parabenizá-lo por estar trazendo esse tema à casa, demonstrando a preocupação que Vossa Excelência tem com todo o Recife, e como Vossa Excelência ressalta e acompanha de perto, com aquele bairro, o bairro do IPCEP. Essa discussão, como Vossa Excelência, essa queixa, vai para além do bairro do IPCEP. O Grande Bura, eu também já fui procurado por vários representantes daquela comunidade do Grande Bura com a mesma queixa. Na ocasião da visita ao secretário Danilo Cabral, com o então deputado Sérgio Leite, eu estava com Vossa Excelência. Temos um interesse e queria aqui me dirigir ao vereador Carlos Gueiros, parabenizando. Não foi em vão a luta dele, ele fez o registro, apesar de ser minoria, eu ter ficado só na discussão, mas tão certo estava que hoje nós trazemos o tema, reconhecendo o erro. Então, parabenizá-lo por naquela ocasião ter discutido, ter colocado a sua posição, defendido, entendendo que era melhor para a nossa cidade. E eu coaduno com a vossa sugestão, se eu entendo bem, de fazermos uma audiência pública. É preciso trazer esse tema, isso não tem que dar por encerrado. O vereador Jurandir Liberal, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Transporte, já sugeriu convocar aqui o representante do Grande Recife. Eu acho também que deve ser feito o que não invalida a ideia da audiência pública. Nós temos em Afogados outra situação gravíssima, que é aquele TI, terminal integrado em Afogados, que os veículos, os ônibus têm que cruzar a avenida, uma área que já era bastante adensada, com bastante engarrafamento. Os ônibus têm que cruzar a avenida para poder parar no TI. Então, não está favorecendo, com certeza, a mobilidade nem o bom serviço à população, não só do Recife, mas eu diria do Grande Recife. Parabenizo Vossa Excelência e me coloco à disposição para nós tratarmos desse tema, não só na Comissão de Meio Ambiente e Transporte, como na audiência pública, que pode, se Vossa Excelência achar por bem, ser uma proposição conjunta. Obrigado, vereador. Henrique, presidente, fiz uma parte daqui. Vereador Henrique Leite, você iniciou citando
a recorrência de que está sendo se discutir transporte público aqui nessa casa. Né? Aí o vereador Carlos Guerreiro foi e disse que já tem também uma audiência. Eu já fiz isso 2 vezes, você está fazendo, e o Hilton está fazendo também, significa que a população está realmente desassistida e está reclamando bastante disso. Isso demonstra, e aí o conjunto, ela é mais grave, porque quando você faz, aí você foi para a questão da... Tem essa parte que nós discutimos, mas tem a questão da insegurança, tem a questão que o vereador Carlos Guerreiro trouxe muito, o próprio profissional muito revoltado, trabalhando numa situação de muita pressão, porque não é fácil você trabalhar num trânsito desse. E a pressão que a pessoa, que ali é um ser humano que está ali, não é, a máquina é o ônibus, mas quem conduz é um ser humano. Então não é uma coisa tão simples assim. E a gente não pode esquecer, eu acho que Carlos Guedes, ele sempre faz isso, de vez em quando quando se trata aqui sobre transporte público e sobre a questão da condução do transporte do município, ele coloca para nós que nós abrimos mão de um direito dessa casa, e ele coloca realmente, ele disse isso naquele dia, eu estava presente. Aquela sessão, presidente Antônio Luiz Neto, e a gente lembra que a gente comentou, ele disse que votou sozinho, e é verdade, mas nós lembramos o enfrentamento que houve aqui nessa casa. E da forma brilhante que o vereador Carlos Guerreiro fez o enfrentamento. Eu até parabenizei ele depois e disse que poucos momentos eu vi nessa casa como aquele momento. A coragem, a disposição de enfrentar, porque acreditava naquilo que estava. E saiu dentro dos argumentos que ele tinha. Argumentando, até que teve um momento que não deu mais, foi a discussão. Foi posta aquele momento. Era essa visão da casa e ganhou, porque aqui é uma casa democrática, ganhou a maioria. Mas hoje nós estamos vendo que realmente a repercussão dessa questão está acontecendo, chegando na porta da gente, ou seja, no bairro de cada vereador aqui que representa, a crítica está, as pessoas questionando e nos cobrando, para que a gente possa fazer alguma coisa. Eu acho que é o momento da gente fazer uma avaliação. Agora, também não adianta nada a gente discutir. E no momento que você tiver que botar o guiso no gato, ou seja, se a gente tiver alguma possibilidade de mudança nessa casa, e você, mais uma vez, você tentar algo que você não vai conseguir. Você vai ser derrotado porque vai ceder às pressões externas que vão vir. Então é nesse sentido que a gente também, é importante que a gente está discutindo aqui, mas saber qual é a disposição que nós temos de enfrentar isso em favor da população que realmente está sofrendo, está morrendo, inclusive, em alguns casos. Isso é muito sério. Vereador, obrigado, eu incorporo. E quero dizer que, como eu coloquei antes, eu acho que uma coisa é você vir à tribuna, cobrar uma questão isolada e discutir a questão genérica. Outra coisa é você fazer uma audiência pública sem conhecimento de causa. Aí você vai fazer uma audiência pública que não vai resolver o problema, né? Então, eu coloco, na verdade, não vou chamar audiência pública, porque eu acho que o vereador Carlos Guerreiro tem condições maiores para essa audiência pública, como a comissão de transporte também pode chamar essa audiência pública. Eu contribuo, eu acho que erro a gente tem que aceitar quando erra, mas a gente tem que encontrar a saída para consertar esse erro. O que eu vejo erramos no passado, erramos novamente em 2014, permanecemos no erro e precisamos consertar o erro. E o erro se conserta com a participação dessa casa, se nós todos estivermos unidos. E aí eu abro novamente para o vereador Carlos Guerreiro dar sua contribuição. Vereador Henrique, realmente Vossa Excelência agora no final disse exatamente o que precisa. Quando eu disse e me reportei a 2008, não foi querendo machucar, nem... É dizer o seguinte, já naquela época
a voz da experiência. Já dizia. Vereadores, são 50 anos nisso aí, passando por vários governos, por várias etapas. Então, neste negócio todo, a voz da experiência não foi ouvida. Foram só técnicos, como disse aqui o vereador Jurandir. Foram só levantamentos na estrada, nos pontos de ônibus, para saber você o que é que quer, o que é que quer. Mas a experiência da prestação do serviço não foi levada em consideração. O vereador Eurico falou uma coisa aqui, que foi outra briga aqui, vereador Eurico. Aquele problema ali da Avenida Sul, os dois projetos vieram, foi aquele da Avenida Sul e o de lá de Santa Luzia. Vieram os dois projetos aqui de desapropriação de rua. Eu segurei até onde pude. Sabe o que foi que aconteceu? É que foi feito. Foi feito, o metrô meteu a mão e fez, sem que a Câmara tivesse aprovado. Foi feito, está lá aquele negócio, aquela coisa ali, que vem uma avenida com 5 faixas, depois ela estreita para 2, fica aquela passarela no meio da rua, aquele monte de ferro tomando. Mas foi feito, foi o metrô que meteu a mão e fez. E ninguém se impôs para dizer, você fez, vai tirar. Agora, a autoridade está, sabe aonde? Aquelas barracas do pessoal que vendia coco ali junto do Hospital da Restauração. Voou tudo no pau. Que aí a DIRCOM encostou a polícia, era pobre, não era empresa de governo, meteu a mão, tirou todo mundo. Tá certo ela fazer? E tá, eles estavam todos errados. Mas o metrô também estava, porque o critério não foi o mesmo. Porque não se adotou a mesma medida. Não se adotou. Então eu tenho muita coisa para falar, sabe? Mas muita mesmo. Não é pouca não, está tudo acumulado. Aí eu acho, vereador, que uma audiência pública ou a comissão, convidar técnicos aqui, vem tanto número bonito, vem tanta coisa bonita que é igualzinho o nosso orçamento. Aí vem aquela loira bonita, cadê? Acho que a vereadora Vera. Não estou querendo ofender, não. Aí quando a gente vai ver, no final está uma véia desdentada, é o que vai acontecer. Eles vão trazer aqui, apresentar uma opção de coisa bonita, muito número, que fazia isso, que fazia aquilo, mas não é o que está acontecendo. Está aí o povo reclamando. Então eu acho que nós, desta casa, deveríamos procurar as autoridades do Executivo Municipal para levar a nossa insatisfação e dizer, está na hora de a gente tomar uma providência e corrigir. O município precisa ter a sua autoridade constitucional que foi delegada. Ou então, será que nós não podemos fazer uma revogação, um projeto de lei revogando a lei anterior, que deu à sociedade? Vamos pensar nisso aí, isso sim. Mas a audiência lá no Ibura, audiência no IPCEP, não vai resolver. Vereador, muito obrigado. Henrique Leite, Vossa Excelência. Vou concluir. Dizer que eu não sei a forma que devemos utilizar. Eu acredito que fazendo ouvida de pessoas, de entidades, para montar um histórico de que tudo está dando errado, seria melhor para a gente levar para a prefeitura, para o governo do estado, mostrando que existe o erro e a insatisfação dos usuários. Isso é o que a gente deveria fazer antes de uma audiência pública, para não vir os técnicos, porque os técnicos erraram na Via Manga, os técnicos erraram no Capitão Temudo, os técnicos erraram na Conda Boa Vista, os técnicos erraram na Caxangá, os técnicos erraram em todo canto, na Avenida Sul, e a gente precisa encontrar uma posição de Estado. E aí a gente tem que fazer essa ouvidoria das pessoas, dos usuários, para que nós montemos a nossa proposta para levar para a prefeitura. Mas encerrando, quero dizer que tem a saída para minimizar o transporte do IPCEP, que é criando uma linha para TI do Tancredo Neves, que minimizaria, e uma outra para o IMIP. E é isso que eu estou propondo, através de requerimento, para a Secretaria da Cidade. E dizer que eu aguardo o vereador Carlos Guedes e os vereadores da Comissão de Transporte, para que faça
o estudo que for necessário para a gente resolver o problema da cidade. Obrigado. Senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Pois não, vereador Eurico. Verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores presentes fazerem a sua posição de presença digital. O André, Eurico, Jurandir e Luiz. E esse aqui eu não sei quem é, não. Jurandir e Luiz, que é muito sabido. Você deu 10, você deu 10. Não havendo número legal para o prosseguimento da sessão, declaro encerrada a presente reunião, convocando uma outra para amanhã, no horário regimental.